Bom, vamos agora dar sequência e queria chamar para a próxima palestra ele que se formou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAUSP, onde concluiu seu mestrado e doutorado. Foi professor de visitante de diversas instituições pelo mundo todo, tais como a Universidade Torquato de Tella, na Argentina, Andrés Bello, no Chile, Universidade do Texas, Universidade de Veneza, Universidade da Califórnia e MIT, entre outras. Butch também leciona na FAUSP desde 2001. É membro honorário da American Institute of Architects. Em 2008, recebeu o Prêmio Olsin de Arquitetura Sustentável, outorgado pela Olsin Foundation, pelo projeto da Mediateca da PUC-Rio. Recebeu ainda o Prêmio Jovem Geração da Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires, em 2009, entre outros. Dirige o escritório SPBR Arquitetos, com projetos no Brasil e no exterior. Com vocês, Ângelo Bucci. Bom dia. Bom, quero iniciar agradecendo muito ao convite, a Marisa, a todo o pessoal da organização. É um prazer enorme estar aqui e uma honra dividir a manhã aqui com a apresentação do Todd e da Billy. Bem, e eu vou falar com vocês. Essa primeira imagem aqui estraga a surpresa, devia ser assim. Eu vou, claro, vim conversar aqui com vocês como se estivesse conversando com os meus colegas aí em casa, né? Então, eu aqui me sinto sempre representando um grupo de pessoas. O Ciro, o João Paulo, a Juliano, o Newton, a Tatiana e o Vitor, que são o escritório, o time que eu jogo, que está aqui. Devia convidá-los para sentar aqui, assim. E outros tantos amigos, como o Álvaro Puntoni, que está aí, gente que, com quem eu tenho trabalhado, né, com uma certa... Então, eu gostaria de começar... Queria falar um pouco sobre São Paulo, e vou dizendo um pouco por quê. E gostaria de começar aqui com essa imagem. Né, dizem que nós somos o que somos. Isso aqui, certo, não somos nós, não é um projeto lá do nosso escritório. Mas nós também somos o que não fomos. E, no caso dos edifícios, isso acho que é muito verdadeiro. Por exemplo, se o prédio aqui onde nós estamos tivesse sido construído por ocasião do 4º centenário da cidade de São Paulo, ele seria isto. É muito interessante porque é um pouco o contrário do prédio que nós conhecemos. E não acho melhor ou pior, é só outra coisa. E depois de 50 anos, o incrível proposto 50 anos depois pelo mesmo arquiteto, e o prédio virou de ponta cabeça. Mas esse tipo de jogo nos desenhos do Oscar Niemeyer é uma coisa bastante frequente, não é? A própria cúpula do Congresso Nacional tem uma situação e a outra, e aqui ele passou daquilo para isso, e aqui nós estamos. Agora, coisas que me chamam a atenção quando a gente vai conhecendo a cidade, falando da cidade, como quem procura na cidade elementos que se combinam na proposição de projetos de arquitetura, não? Então, isso aqui que aparece de um jeito muito sutil são 2 túneis de 10 metros de diâmetro cada um, que foram feitos há pouco tempo,
mais ou menos ao mesmo tempo em que se construiu esse auditório, mas, na verdade, começou um pouco antes. E esse túnel está passando aqui por baixo. Eles vêm ali da Juscelino, esse aqui segue, é o que, na verdade, vem da 23 de maio em direção a Juscelino, esse vem da Juscelino e dobra aqui em direção a 23 de maio. Aqui a gente vê muito no contexto como funciona. Esse túnel que vem dobra em direção a 23 de maio. Esse que vem da 23 de maio e segue em direção a 9 de julho. Não é? Aqui eles estão representados, mas uma coisa que eu acho interessante é que essa perna de túnel aqui, que está em vermelho, está construída, mas não foi aberta. Então, se um dia nós chegarmos aqui e descermos, os poços por onde se construía o túnel estão marcados aqui, olha, eram 2 poços. Um está dentro desse espaço, estaria, e o outro logo do lado de fora da parede. Mas se a gente descer aqui, existe um espaço que tem 10 metros de diâmetro, pelo menos 150 metros de comprimento, que é o que foi completado, mas nunca foi ocupado. E também não queria julgar se acerto ou erro, mas o que eu acho bonito é que a gente pode, com essas reminiscências, fazer outras coisas. Como eles não foram abertos, claro, porque a 23 de maio em direção ao centro congestiona, e se abrisse esse túnel, congestionaria o túnel até ali na Juscelino Kubitschek. Então, ia ser um desastre, não podia ser aberto. O erro teria sido fazer, mas é uma coisa que está aqui, que não importa mais. Um dia, talvez, venha um artista aqui para uma Bienal e faça uma exposição dentro do túnel trancado que nunca pôde ser aberto. Então, coisas assim, num edifício que a gente pisa em cima, mas não vê, eu acho que são muito interessantes na hora que se desenha. E os desenhos, sempre aqui o que aparece na história desse auditório, depois de 50 anos, na verdade, esse tempo é sempre muito comprimido no momento em que a gente desenha, porque você refaz a história dessas coisas num período curto. Gostei muito de ver o Todd e a Billy dizerem que a arquitetura a gente deve fazer com um tempo folgado. Me fez sentir mais confortável. Mas sempre você faz essa condensação, uma concentração da história. Então, se a gente comenta essas coisas, por exemplo, falando aqui desse auditório, quando a gente sai para a cidade de São Paulo, essas coisas existem num nível que cresce de um jeito que você não termina de descobrir. E eu acho muito poderoso, porque é claro que uma cidade contém todos os elementos que a gente pode combinar para formular um projeto. Não é? Eles podem, como o caso do túnel, terem sido feitos para dizer o oposto daquilo que a gente gostaria de dizer com eles, e diz com eles depois, no outro momento. Mas eles estão e se combinam de outro jeito e fazem coisas que são outras, não? Aqui, por exemplo, também o parque, quando foi inaugurado em 1954, ele foi feito a partir dos lagos daqui, de um córrego que se chamava Córrego do Sapateiro, que era um córrego extremamente poluído, porque saía ali do matadouro da Vila Mariana e tinha a produção de couros e toda a química que se usa nisso, então era uma água feita com o resto desse trabalho. E com esse córrego extremamente poluído, e no próprio processo de limpeza e tal, se fez os lagos e o parque, coisa,
e depois de 50 anos a gente fica sempre se perguntando se é possível conviver com os nossos rios, que são córrego do Sapateiro, assim, mais ou menos agigantados, né? Então, um lugar para mim que é muito especial, ou para mim não, que para nós não, eu não estou aqui, não queria ficar... só queria compartilhar coisas com vocês, não é? Um pouco um convite aqui para o Todd e a Billy, os estudantes deles que estão aqui, para a gente ir ao centro e conhecer São Paulo assim. Mas é claro, Anhangabaú, este lugar aqui, Parque Dom Pedro, a colina histórica onde se fundou São Paulo, e por que aí, se a gente olha os desenhos que fez o Aziz Absaber e as condições de quando a cidade foi fundada, em 1554, e a necessidade que se via, o que se acreditava de implantar a cidade num sítio protegido. Então, naturalmente, a parede aqui de 20 metros de altura que separava o Vale do Tamandatei desse lado e a garganta de 20 metros de profundidade do Anhangabaú faziam esse sítio muito protegido e uma cidade que se fundava ali de um modo como que murada, naturalmente. Não, há formas de muro que são, hoje, depois que superada aquele momento, a gente acha uma maravilha, como os muros de Veneza, que é aquela laguna que encalha qualquer barco, ou como própria Buenos Aires, que também é um rio extremamente raso e tal. E aqui os nossos eram essas duas barreiras, e o rio Anhangabaú, formado pelos 3 rios aqui, que descia num córrego muito estreito, mas com a velocidade enorme, que abriu essa garganta num platô que estava lá antes de tudo. E o que acho interessante da gente ir para a geografia é que, quando nós começamos a olhar para isso, há uma... Não foi o meu controle remoto, hein, esse efeito. Agora eu não sei para onde apontar, mas... Quando a gente começa a olhar para isso, há uma coisa que a história da cidade ela vai consolidando uma certa cultura construtiva que ganha sentidos para a gente muito particulares. Por exemplo, a função original desses 2 taludes, desses 2 paredes de um vale do outro, ela, nessa condição de defesa, fazia com que a implantação da cidade fosse, naquele primeiro momento, totalmente introvertida, voltada para dentro. As casas, as construções davam as costas para os rios e olhavam para dentro como se tivesse ali murada. Houve até um muro e tal, mas não é o que ficou. E ela ficou contida nisso por 3 séculos, quase. E passamos o século XIX inteiro já com outro paradigma, a necessidade de expansão e uma passagem do platô do centro histórico para o lado do centro novo, muito difícil de descer e subir e tal. E, por 100 anos, ficamos nesse esforço de como descer 20 metros, subir do outro lado, barrancos íngremes, coisas assim, até que se fez a ponte do viaduto do Chá. Então, se a gente pensa na história da cidade, é claro, nós temos uma geografia que é uma coisa primordial, mas São Paulo e primordial não é porque está no centro histórico, são mais de 50 rios na cidade, isso se repete na cidade inteira. E nós temos uma construção fundamental em São Paulo, que é a ponte. E a ponte fundante é a ponte do viaduto do Chá. E aqui um parêntese, só porque gosto muito de comentar isso, mas é claro que essas barreiras servem muito para uma coisa que nos acompanhou historicamente, estamos sempre na luta por superar, que é a desigualdade social. Então, São Paulo,
usava barreiras naturais para separar populações. E agora é interessante uma coisa, porque a gente gosta muito de comparar São Paulo com o Rio de Janeiro e está descobrindo, no fim, que somos iguais sempre, mas no sentido dessa apropriação da geografia, tudo que em São Paulo foi expulso ladeira abaixo, né, para a várzea, no Rio foi expulso morro acima. Então, do ponto de vista da distribuição ou da segregação social, visto em cortes transversais, São Paulo e Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro de ponta cabeça. É uma coisa muito que se verifica assim, mas são barreiras que são iguais em sinais opostos e coisas que você funcionou desse modo. Então, eu preciso tentar correr. Vocês conhecem essa gravura, feita pelo Júlio Martin, um empreendedor que fez a primeira ponte, e o que era esse viaduto já muito tempo depois, na década de 20, já com Anhangabaú como um parque. E queria fazer um comentário que, quando Le Corbusier esteve no Brasil pela primeira vez, né, na América... Ah, sim, eu estou fugindo. É para eu ficar debaixo da luz. E eu estou fugindo da luz porque me atrapalha. Quando Le Corbusier esteve no Brasil em 1929, a primeira viagem dele para a América do Sul, ele visitou São Paulo, chegou de avião e viu esse lugar. Ele viu essa ponte, o bonde passando em cima, e o vale onde era o Anhangabaú, o córrego do Anhangabaú, ele viu nessa configuração de parque. E ele tinha visto uma outra coisa antes. Uns 10 anos antes, o Le Corbusier tinha ido para Turim visitar a fábrica da Fiat. A fábrica da Fiat em Turim é esse edifício aqui, que tinha na cobertura a pista de provas de automóvel. Foi inaugurado em 1918. E se você junta uma coisa com a outra, é possível imaginar com que elementos, ou quais elementos o Le Corbusier mobilizou para ter a possibilidade de propor este projeto para a cidade de São Paulo. 2 viadutos com os carros sobrevoando, como ele dizia, os edifícios que não eram arranha-céus, ele chamava de arranha-terras, mas que estavam embaixo do viaduto até o chão. Então, depois tem desenhos muito mais conhecidos. Agora, olha como vai se forjando essa cultura construtiva. 1929, Le Corbusier esteve aqui e propôs aquele projeto. No mesmo ano, Prestes Maia estava elaborando estes desenhos para São Paulo. Então, o pavilhão de Barcelona construído, Le Corbusier aqui fazendo as propostas dele, que depois, por ali, aqui foi o primeiro caso, depois ele, no Rio de Janeiro, propôs mais ou menos a mesma coisa, e depois, muito mais elaborado, é o plano obus do Le Corbusier, mas mais ou menos com os mesmos elementos. E aqui, em 1929, publicado em 1930, o plano de avenida de Prestes Maia. Então, que transforma o Parque do Anhangabaú nesta imagem, ainda muito ingenuamente representado como se fosse um parque, mas, na verdade, o parque não seria mais possível pelas premissas que ele adotava, porque transformava o eixo do que é a Avenida Tiradentes, do que é a Avenida 9 de Julho e a 23 de Maio, num sistema que ele mesmo chamava de Y, que tinha o coração ali no centro da cidade. Era impossível que o parque se mantivesse. E, de fato, isso acabou sendo implantado de vários modos e
me perdeu. Mas são dois extremos que se encontram, acho que nunca se falaram ali diretamente, mas se encontram no tempo, no mesmo lugar, com propostas muito distintas. Eu acho, é claro que o Prestes Maia é um sujeito admirável, um professor querido, citado por arquitetos como Vila Nova Artigas, com o maior carinho e tudo, mas a gente olha esses desenhos e tem a sensação de que acontecia uma coisa com ele, que é como se ele submetesse o juízo técnico ao preconceito estético. E Prestes Maia tinha um modelo de cidade que ele queria aplicar sobre São Paulo. E o modelo de cidade que ele tinha, naquela época, era Paris 100 anos antes daquele período. Então, ele via o nosso futuro com uma Paris de 100 anos antes da década de 40. Então, a cidade, para ele, era representada nesse esquema. Mas, se a gente olha o que são as plantas dos rios, porque isso se aproxima muito com o Ring de Viena, Berlim, os esquemas das cidades muradas e tal. E o novo viaduto sendo construído, eu queria muito mostrar essa foto para o Todd e a Billy, porque o viaduto antigo estava aqui, com a estrutura em aço. Esse viaduto foi inaugurado no mesmo ano da Torre Eiffel, feito pelo mesmo tipo de arquitetura que se chamava, alguns historiadores chamam de arquitetura dos engenheiros. Então, e aqui era coisa crucial para a cidade de São Paulo. E foi desmontado porque não cabia dentro do plano estético do Prestes Maia. Ele diz no texto que não tinha razão técnica para substituir o viaduto, a não ser o fato de que era horrível aquele reticulado de palitos, como ele chamava. Então, ele foi desmontado. E o novo foi feito, não o projeto do Prestes Maia, por sinal, um excelente projeto feito alguns anos depois pelo Elisário Baiana, mas para a gente ter noção do quão crucial era a existência do viaduto do Chá, essa foto documenta o fato de que o viaduto novo teve que ser feito ao lado da posição original. E só poderia demolir o antigo depois que o novo tivesse feito, porque a cidade não podia prescindir daquela passagem um dia. Esse é o desenho, vocês veem que tem uma diferença muito importante, o desenho do Elisário Baiana, mas é um viaduto, a estrutura em concreto, como seguia um pouco as ideias que o Prestes Maia sugeria, mas claro que tinha um apuro estético muito distinto, não? Então, é muito marcante quando a gente caminha ali no centro, que, em geral, a gente está engavetado aqui, como andar aqui na rua direita, a altura dos edifícios, e a vista que só escapa para cima. Então, se a gente passa para o viaduto do Chá, por exemplo, você fica numa oposição em relação à situação anterior que ganha um destaque impressionante. Eu acho, isso aqui foi quando vieram para São Paulo um grupo de teatro, Strange Fruits, e eles fizeram uma apresentação no Anhangabaú, e é uma beleza, porque é como se tivesse permanecido esse sonho de aquele vazio do Anhangabaú, nós atravessamos no ar, assim. Isso eu acho que é uma coisa, por isso que acho que o viaduto do Chá, ele representa essa coisa. Se durante 100 anos a cidade enfrentou o que era defesa vira um obstáculo, durante 100 anos a cidade sonhava em atravessar no ar o vazio do Anhangabaú. E a arquitetura faz esse tipo de mágica, porque então a gente atravessa naquela ponte tão levinha, feita de aço, e passamos no ar ali. É o que a gente faz hoje, se tira... E aqui esse teatro
acho que é uma representação muito bonita dessa. Depois de muitos anos, o mesmo lugar tem esse projeto feito pelo Vila Nova Artigas, e eu quis só mostrar a imagem para vocês, porque aqui está muito mais fiel ao desenho dos rios. Então, se você justapõe as imagens, é impressionante. E uma coisa que aqui fica apontada é um esquema extremamente simples. Eu acho que, em geral, as coisas da arquitetura são muito simples. Tem uma... A sofisticação está em outros elementos, assim. Mas muito simples, porque ele está dizendo aqui, o tráfego a pé está numa cota e o tráfego de automóveis está noutra cota, né? Isso estava já desde o Leonardo da Vinci se propunha uma coisa assim, mas isso aqui não é uma proposta, é uma leitura. É o que estava configurado. Bem, não vamos fazer um percurso enorme aqui, mas eu quero mostrar duas coisas. Isso aqui é uma sugestão, o mercado municipal, se a gente sai caminhando, essa rua é o antigo leito do rio Anhangabaú, do córrego Anhangabaú, e vem por aqui pela 25 de março, sobe a ladeira General Carneiro, Rua Boa Vista, a Rua Boa Vista, que é a borda, como aqui a linha do palco, que olhava um vazio de 20 metros de profundidade em direção ao leste. O nome Boa Vista é um nome geográfico, não é um nome da construção. E depois, como as casas eram todas feitas de costas para o rio, de costas para o leste, cegavam a vista. Então, isso é uma coisa que interessa, porque se a gente imagina possível olhar outra vez, é uma outra história. Essa é como se faz a configuração precária da passagem da parte baixa da cidade para a parte alta. Aquele viaduto é a Rua Boa Vista, aqui nós estamos na 25 de março, e essa é a ladeira General Carneiro. Quando a gente atravessa o Anhangabaú hoje, com o projeto feito pelo Jorge Wilhelm, que fechou todo o vale com uma laje, como se fosse toda uma passarela de uma largura enorme. É um projeto que sempre, os arquitetos são figuras. O Jorge Wilhelm é um arquiteto extremamente conhecido e respeitado. A gente, quando olha o que aconteceu naquele período, o que parece é que havia um pesadelo assombrando, e que eram os atropelamentos. Então, é incrível, porque a gente olha os projetos todos do concurso, talvez 95% das propostas faziam essa passarela agigantada, tampavam tudo aquilo com uma laje única. Então, aqui também, mas não era um único projeto, como se todos tivessem assim com aquele tormento de um pesadelo de como resolver. Mas o resultado disso é um pouco triste, porque havia uma força esse lugar que era conter ao mesmo tempo duas escalas. A escala de um recinto, que você chama em Anhangabaú e reconhece como uma configuração geográfica e que depois se destaca ainda mais com a construção dos edifícios, mas tinha uma escala metropolitana, e que era dada principalmente por ser passagem obrigatória quase de todo o sistema viário. Então, por contraditório que seja, mas funcionava com essa riqueza de duas escalas. Não é? E as galerias, que a gente vê tanto nessa parte da cidade, mas que são esses vários níveis de cidade. Então, quando a gente sintetiza um percurso assim, em 4 operações, como se fossem sugestões, mas que tenham cuidado de não chegar a fazer projeto, essas 4
operações têm a ver com o que a gente olha, com o que se vê nessa formação da cidade. E tem muita relação com a geografia. A colina histórica que está aqui, então, uma primeira operação que é liberar a vista da cota da Rua Boa Vista, superar aquele período de 3 séculos de recusa de se relacionar com o que estava para o outro lado dos rios. Uma segunda operação, que é como se faz a passagem da parte baixa para a parte alta. Então, reconhecer que São Paulo tem uma espessura de chão que é incomum. Aqui, quando a gente fala o chão da cidade, nós deveríamos pensar sempre que nós estamos falando de 20 metros de espessura, são 5 andares o chão da cidade. Não é menos que isso, quase que em lugar nenhum. Mesmo que eu esteja ali na Avenida Paulista, 20 metros de profundidade é o túnel da 9 de julho. E entre uma coisa e a outra passa o metrô. Então, são situações, 20 metros de altura. Uma terceira operação, que é muito interessante, mas não acontece de um modo deliberado, ela parece somente insinuada, é quando a cidade baixa, vamos chamar a cidade baixa aqui, cidade alta ali, quando a cidade alta avança sobre a cidade baixa, que a gente chama de invadir. E tem uma quarta, que é quando a cidade baixa entra por debaixo da cidade alta, que é infiltrar. E essas coisas têm sugestões, mas elas poderiam estar exploradas de um jeito muito mais difundido. E acho que seria uma coisa de muito resultado, porque se a gente pensa na população, o que aconteceu com São Paulo, que, por exemplo, a população da cidade que assistiu à inauguração do viaduto do Elizar Baiano em 1938 era 1 milhão de pessoas. A população que cruzava o viaduto do Chá nos anos 80, quando 50 anos depois se comemorou o centenário do primeiro viaduto, era 1,5 milhão de pessoas passando todos os dias em cima da ponte. Hoje não é assim, mas é claro que parte da degradação da área central está ligado com um aumento enorme de densidade, né, como uma construção que se encurtiça, como uma coisa... e a gente, se pudesse folgar essa coisa que você não existe mais terreno, fazendo essa multiplicação do chão, eu acho que nós teríamos em São Paulo possibilidades incríveis. Mas uma introdução longa que eu não podia deixar de fazer aqui para o Todd e para a Billy. E, bom, de novo... Não, isso aqui é para uma ilustração. São Paulo, para mim, é claro, eu vim de Orlândia, que é uma cidadezinha de 20 mil pessoas, e chegar aqui para estudar arquitetura numa cidade 1000 vezes maior, com o tempo eu fui percebendo o quanto a cidade ensina. Mas eu não sei se teria percebido assim, se não percebesse também o valor que tem um edifício como a Faculdade de Arquitetura, desenhada pelo Vila Nova Artigas, que acho que nos ensina muita coisa. E o Vila Nova Artigas gostava muito de dizer para os estudantes, eu nunca tive o privilégio de conhecê-lo, que a gente devia saber desenhar cidades como casas e casas como cidades. E eu acho que essa foto é uma ilustração muito boa para essa frase, quando a gente coloca junto com esta foto, né? E aqui, que é a nossa escola de arquitetura, não todos os dias assim, mas é um prédio muito especial. E um prédio especial para os arquitetos em São Paulo, porque isso aqui
se eu fosse dizer para os meus amigos, isso aqui é o nosso Partenon, é um templo. Eu acho hoje um pouco assim, e que tem lá as suas figuras, os seus deuses quase. Né? Uma escola que foi fundada pela fusão de duas escolas, que era a escola de engenharia e a escola de filosofia. Então, é claro, uma das figuras, sem dúvida, o Vila Nova Artigas, mas eu gosto de pensar, peço desculpas, porque é uma conversa íntima quase, que há outras duas figuras que personificam um pouco esses dois mundos que se encontram na arquitetura sempre. Na palavra arquitetura estão esses dois mundos fundidos, não é? Das ciências dos homens, das ciências da natureza. Que é o Paulo Mendes da Rocha e o Flávio Mota. Então, são figuras que vão morando aqui para a gente. Mas a FAU, esse edifício, ele não é interessante não queria dizer assim que ele é fundamental para estudar arquitetura como se fosse uma coisa de um modelo ou de uma coisa para procurar alcançar. Não assim. Eu acho que é uma coisa útil no seu dia a dia, quando você não está preocupado com isso, mas está empenhado em desenhar. É um edifício que te oferece respostas para as coisas diversas que nós estamos pensando. Por exemplo, se aqui é um prédio, 66 metros de largura, 110 metros de comprimento, todo mundo sabe essas medidas. Sabe por quê? Porque esse vão tem 22 metros, cada módulo tem 2,75, o teto inteiro é de luz, feitos de quadrados de 2,75. Se eu quero saber o que quer dizer um espaço de 11 metros de comprimento, eu me afasto daquela parede até aqui e meço. Se eu quero saber o que é um pé direito de 4 metros, eu venho aqui. De 6 metros, eu venho aqui. De 12 metros, eu venho aqui. De 16 metros, eu venho aqui. Então, são respostas práticas. É uma coisa que é próxima. E depois de um tempo vivendo aí, eu que nunca conhecia o Vila Nova Artigas, eu hoje sinto como se ele tivesse sido meu professor. Eu acho que é uma coisa bonita desse prédio, de alguns prédios, que você pode fazer como que carregados de humanidade, né? Num tempo em que a gente vê o contrário, que são as pessoas que vão se esvaziando disso e virando coisas, né? Então, se a gente populasse a cidade assim de edifícios desse modo, eu acho que a gente fala muito mais fácil. Aqui uma exposição que é uma maravilha, feita pelo Alexandre Elijainkov, porque tem aqui no Salão Caramelo impresso os rios da cidade, num projeto que é incrível. Aqui, que não é a FAU, mas é o escritório lá onde eu trabalho para eles ali, a turma. Mas aqui é o nosso todo dia. E eu vou fazer uma coisa que é passar, tipo relâmpago, alguns concursos que eu gostaria de mostrar. Eu sempre planejo falar rápido, mas sou de Orlândia, é difícil. E esse é um que nós nos divertimos fazendo. A gente tinha recebido um convite para fazer um concurso para o Museu Vitra. Só que a carta ficou perdida no escritório, eu estava fora do Brasil, e no último dia viram e falamos, não, vamos fazer. Era para fazer uma sugestão muito rápida de uma casa, que no nosso caso, uma casa brasileira. Então, aqui também, outra vez, podia falar da FAU, mas
A casa brasileira que a gente imaginou era como se fosse um prisma aberto aqui e aberto no fundo. E por quê? Uma casa que não fecha, que abriga da chuva e do sol, mas que pode ter o mesmo ar fora e dentro. É como se na Bahia você está sempre extremamente confortável. Então, a gente fez isso. Aí, há uma casa como se fosse uma casa maior. Uma terceira, que é uma fundida na outra. E aí que fica um jogo que perturba um pouco. Porque essa aqui, quando você entra dentro, existe uma coisa que atravessa ali, que é completamente trancada. Porque o dentro é fora. Mas, se você entra dentro daquela coisa completamente fechada, você sai para fora outra vez. Então, o jogo que a gente armou era esse, e que podia associar várias casas no sentido horizontal ou vertical, né? É claro que passou lá completamente sem ser notado. Mas, para nós, não. E, depois de um tempo, nós tivemos chance de fazer um outro concurso. E até no meio do caminho tem um concurso que nós fizemos com o Álvaro, para a USP, que fizemos um pouco a mesma ideia. E depois, aqui na PUC, que é a Mediateca da PUC, no Rio de Janeiro, que foi um concurso que a ideia foi notada, que nós ganhamos, é um projeto, um concurso que nós ganhamos no final de 2006, e desde então estamos trabalhando aqui duramente para levantar fundos para construção do projeto com a Lei de Incentivo à Cultura. Foi aprovado na Lei Rouanet com 100% de renúncia fiscal, foi um projeto que teve uma carreira independente da obra, mas ele tinha essa mesma relação. É um edifício aberto para as fachadas norte e sul, e com a decisão de fechar as fachadas mais castigadas pelo sol, leste e oeste, para controle de temperatura e tal. Então, a gente iluminava o prédio por estes 2 sheds, e fizemos como se fosse uma lanterna de luz natural, que era uma varanda colocada lá dentro, com vidro aqui, piso branco, teto branco, que durante o dia colocava muita luz na parte mais escura deste edifício. Era uma estrutura em treliça de aço, com 2 apoios, 45 metros de distância, 15 metros de balanço, 30 metros de balanço do outro lado, e que era este prédio aqui, fechado em chapa de aço branco e coisa. E esse é o edifício principal da PUC, mas eles preservam essas casas aqui, onde ficam os grêmios dos estudantes. E o edifício tem uma relação com o piloti daquele prédio, por onde se faz a entrada, nesse térreo elevado aqui, mas coincidente com o nível do piloti, que se a gente caminha para cá, esse prédio tem 100 metros de comprimento, ele encontra o chão outra vez. E aqui nós estamos nesta cota do chão, neste ponto, e ali no chão, lá na frente. E o prédio tem um embasamento para a coleção de livros, que não é de livre acesso, uma escala que se reporta a essas casas, e uma escala outra que se reporta àquele edifício ali. Então, o acesso, eu tenho que passar rápido. Vou comentar uma coisa, a coleção de livros lá embaixo, ela é como se fosse um aquário fechado, circundado pelos escritórios administrativos, restauro e coisa da biblioteca, serviços internos com horário de funcionamento comercial, não é uma coisa que está ligado com o horário de público. Então, quando circundamos essa coleção desse modo, a gente amortizava muito a temperatura externa e fazia muito mais simples o controle de temperatura e umidade dentro da área da coleção,
onde tinha que ser mantido 24 horas por dia. Então, esse é o espaço, a biblioteca é um pé direito triplo, aquela lanterna de luz natural solta lá dentro. Isto. Tem um modo como essa fachada funciona, como chaminé, tirando ar e coisa assim. Imagens da maquete. Esse, um concurso para Caracas, na Venezuela, que um terreno é a sede do CAF, a Comissão Andina de Fomento, na Venezuela, num terreno que é uma praça com 150 metros de extensão e uma orientação norte para lá. Então, um prédio que também seria muito castigado pelo sol leste-oeste. E nós fizemos uma estrutura central, são 2 grupos de estrutura, né, que se juntam aqui, isso é como se fosse uma junta de dilatação. Todos os elevadores, escadas, sanitários e tal, contidos neste núcleo, e o prédio faz espaços de trabalho como salas periféricas, fechadas por essas paredes plissadas, assim. Então, isso é um desenho que sempre a gente gosta muito de ver, que é o cálculo da estrutura dessas lajes. Em princípio, parecia muito difícil, mas depois o calculista mostrou que se entusiasmou e que era simples. E fizemos isso aqui. Outro concurso, vou tentar mostrar uma coisa construída, ou quase. Né? Uma igreja no México, que está feita, era uma igreja numa cidade, Culiacán, que tinha como assunto a natividade. Então, nós fizemos a igreja com 3 elementos geradores, como se fosse uma representação desta trindade, né? E a forma parece livre, assim, mas essas paredes são idênticas. E cada uma delas se apoia em 2 pontos. E cada ponto está distanciado de 20 metros. Então, daqui a aqui 20 metros, daqui a aqui 20 metros, 20 metros, 20 metros, 20 metros. Isso aqui é a fachada sul, leste, oeste. Então, a igreja fica protegida e está feita no alto de um platô. Aquele desenho precisa ser mostrado, senão a gente vê as plantas principais da igreja sem ver como ela está gerada, porque essa é a planta da nave. E as paredes não aparecem, porque as paredes chegam do chão a essa altura aqui. Então, ficam como que elevadas. Mas você vê a luz que entra pela água que circunda isso tudo. Culiacán é um lugar que é um clima quase desértico, um calor impressionante. Então, tem uns cuidados aqui para controle de temperatura muito grande. E a igreja está colocada no alto de uma colina. Então, é preciso subir 8 metros para chegar na nave da igreja. Mas, e não há mais nada, somente a igreja. Mas os estacionamentos, todas as funções de apoio estão lá embaixo, a cidade está lá embaixo. E a gente foi explorando a colina em cada nível, como se fossem construções assim mais em caverna. Então, isso aqui é uma área que é de aulas, de reuniões, que se liga com uma coisa que tem lá, que é a cripta, com uma pequena capela que se liga ao altar, isso se liga ao salão. E mais para baixo ainda, aqui estão os estacionamentos, um túnel
que liga com a avenida, a faixa, passa para o outro lado, os elevadores de público que sobem para a praça, para o adro da igreja, e vai se armando assim. É a estrutura que é feita como uma caixa para as torções, porque também se apoia apenas naqueles 6 pontos, e a igreja, então, explora o que está também embaixo da terra. É uma coisa que, claro, podemos relacionar as imagens que nós colocamos naquele túnel, são como as imagens das catacumbas e tal, mas eu acho que isso está muito relacionado também com essa vivência de São Paulo, com as cavernas, coisas assim. E isto. Que um concurso muito interessante, tinha um júri incrível, mas nunca teve decisão. Nós estamos à espera aqui de um milagre para essa. Esse um outro concurso muito legal, né? Extremamente bem organizado, que foi uma honra para a gente participar, que é o concurso do Museu Moreira Salles, ali na Avenida Paulista. E que nós fizemos uma proposta sempre procurando considerar essas relações com a cidade, né? E, ao mesmo tempo, os desafios que a extensão do programa e as dimensões do lote colocavam para a gente. E um museu onde a luz natural tinha que ser uma coisa de controle total, porque na maior parte das exibições você quase não usa luz natural, porque tem problemas de conservação do acervo e tal. Então, nós tomamos aqui uma decisão muito arriscada, num certo sentido, mas que nos parecia que fazia um sentido enorme, que era de colocar toda a parte mecânica na frente e no fundo do edifício, porque é isso que nos daria a maior largura e dimensões mais generosas na sala de exposição. Então, nós teríamos salas de exposições com 32 metros de comprimento e 14 metros de largura. E a elevação, que é um desenho, às vezes, extremamente simples, nesse caso, a gente gosta muito de mostrar, porque a elevação aqui mostra todo o projeto. A exposição que está feita aqui, os escritórios do museu que estão ali, isso aqui é uma coisa de pesquisa e aulas, didático. Aqui embaixo, que está a entrada e os estacionamentos, então, que faz este corte aqui. E os espaços de exposição que ganham, então, a largura máxima total possível. Está inserido dentro de um contexto complicado, os tirantes dessas paredes de contenção têm que ser aprovados ali pelo metrô, é uma série de diálogos que a gente precisa fazer, né? A planta com as máquinas aqui, tem aberto aqui para a rua como 50% da fachada, uma praça toda livre, mergulha-se por aqui para esse espaço, onde os acessos são feitos museu, administração, pesquisa e ensino, e aqui é a loja do museu, recepção, café e coisas, amenidades. Então, eu passo também as plantas com muita rapidez, mas a sala de exposição, isso é luz, isso é luz, isso é luz, porém todas zenitais. E como isso ficava, a distribuição do programa e a fachada, que é uma coisa que era a expressão dessas máquinas aí que faziam o edifício possível. Sempre chapa de aço, às vezes perfurada, às vezes não, dependendo da exigência das máquinas.
Cada fresta dessa tinha uma função. Então, aqui, esse bloco, claro, seria a parede em concreto, é uma construção super simples, com essa parede em concreto concretada depois. Então, essa é a fresta para o lançamento do concreto. Aquela fresta que solta o escritório e permite fazer pequenas variações no plano da parede, iluminando o que está ali na parte de cima. Aqui é olhando para a rua, um painel de LED para projeções, isto, e algumas imagens mais. Vocês sabem, esse concurso foi vencido brilhantemente aí pelos meus queridos amigos, o Vinícius e o Marcelo, mas sempre os concursos, para nós, é uma das instituições mais importantes da arquitetura, porque são como campos de diálogo que não tem como ser substituídos. Então, ele equivale aos congressos, às coisas para as outras profissões. Não, então, por aí, a gente se fala de um modo que eu acho que é muito proveitoso para o que vem depois. O espaço de exposição, com pé direito duplo, que se repetiria 3 vezes, é isto. Não, então, eu queria mostrar, então, para finalizar, eu tinha separado algumas coisas construídas, só para vocês acreditarem que a gente constrói algumas coisas. Mas eu vou mostrar uma coisa, então, em construção, porque e eu vou treinando falar mais depressa, mas que é uma coisa muito especial para nós, que essa é uma foto tomada, a Faria Lima está aqui, isso é o Shopping Iguatemi, do alto de um prédio, e a gente quer focar esse lugar aqui, olha. Mas é uma foto muito interessante para descrever o que acontece. Você vê que isso aqui é circundado por edifícios altos, mas existe uma área aqui protegida, marginal, Pinheiros está aqui, onde o gabarito máximo de construção é 6 metros de altura. E há um ano atrás, 2, eu recebi um e-mail muito simpático, dizendo que via as coisas nossas no site, gostava muito, que tinha um projeto, mas que parecia que não era o caso, talvez, para a gente fazer, porque era muito pequeno, era uma piscina. Não era só uma piscina. E eu sempre me interesso, me entusiasmo. Então, me ofereci para a gente fazer uma conversa. E nós marcamos uma primeira reunião, e era muito interessante, porque era um projeto que não era bem uma piscina, como fazer uma piscina numa casa. Era um projeto todo feito no contrafluxo da cidade. Era um projeto para um casal que vive num apartamento e querem continuar aí, mas que não queriam enfrentar todo final de semana trânsito para sair de São Paulo, porque a gente fica aqui engarrafado com 20 milhões de pessoas, chega o fim de semana, todos temos a mesma ideia, vamos juntos para a praia, fica aquela coisa. Então, é um projeto que caminhava no sentido de contrafluxo, que sempre parece uma coisa muito atraente. E que, com um lote com 10 por 25, com um programa para fazer uma piscina e um jardim, basicamente. E como você faz uma piscina e um jardim, que são os programas acessórios de uma casa, sem que aquilo fique um quintal abandonado, uma coisa assim, sem que fique
carregado de melancolia, num certo sentido, mais vazio do que ocupado. Como se tira o ânimo de um programa desse sem que aquilo vire uma coisa ordinária demais. Mas, e uma coisa também bonita, porque era um programa bucólico, né, uma coisa que me agradava muito é que a gente se falava e ninguém sabia que nome tinha isso. Então, piscina não é o melhor nome, mas é casa de fim de semana em São Paulo, sítio urbano, como vamos chamar, e a gente não sabe bem que nome tem. Sabemos como vai ser, mas o nome que tem é uma coisa que a gente segue pensando. E o nome das coisas para desenhar é uma definição que, às vezes, te dirige demais. Então, inventar coisas sem nome sempre é um negócio bonito. E o lugar, com esse programa quase bucólico, mas não podia ser mais urbano, está entre a Faria Lima e a Marginal, está na rota de aproximação dos aviões para o aeroporto de Congonhas. Ponte aérea Rio de Janeiro passa aí a 1.000 metros de altura. Não é? Nós estamos exatamente neste ponto aqui. Então, é um avião atrás do outro, 1.000 metros de altura, você dá para ficar amigo dos pilotos quase, porque eles vão te ver com uma frequência. E esta é a posição do projeto, que para nós também tinha uma coisa muito especial, porque o nosso escritório está aqui. E eu acho que a nossa experiência lá sempre foi, num primeiro momento, eu gostava muito de brincar que a gente era arquiteto de interiores, porque ninguém chamava a gente para fazer nada na capital. Era tudo lá em Orlândia, Ribeirão Preto e tal. Mas essa condição acabou, eu acho, contraditório, mas acho que funciona muito assim, nos aproximando muito da obra. Quer dizer, por estar longe da obra, os desenhos precisavam ser efetivos. E a gente foi medindo um pouco como isso funcionava. E trabalhar, então, distante acabou sendo a coisa que mais nos aproximou de um canteiro de obras. E, nesse caso, era o oposto, porque dá para ir ali todo dia, caminhando a pé, em 10 minutos a gente chega lá. Mas, e para minha sorte enorme, na primeira reunião, eles vieram com um desenho. E o desenho era assim, era assim não, desculpe, era este. A piscina, um solário e um pequeno apartamento dividido, uma área para uma pessoa que mora aí para cuidar desse sítio urbano e um apartamento para, eventualmente, pernoitar aí. Mas tinha uma preocupação que este vizinho é uma fachada oeste, tem 6 metros de altura. Este vizinho, uma fachada leste, 6 metros de altura. Então, a piscina estava lá disposta, mas de manhã um vizinho sombreava a manhã inteira e o outro a tarde toda. Então, como resolver isso? Havia uma coisa que é se medir lá, um pouco para cá, um pouco para lá, mas você sempre ia decidir se ia ter sol entre 11h30 e 1h30, ou entre 10h30 e meio-dia e meia, porque você sai da sombra de um lado e entra no outro. Então, eu sempre agrada muito pensar que a especificidade do que nós fazemos não é ter ideia, é saber fazer a construção. Nós precisamos... A ideia, é claro que faz parte do processo, mas a ideia carece de especificidade dentro da coisa que nós fazemos. Então, o nosso assunto é saber como constrói e projetar como se faz uma obra. E eu achei incrível tudo. O programa, como estava armado, o projeto ser pequeno,
né? Nunca contei que era o projeto mais importante do nosso escritório, depois bem, então eu falei, vamos fazer assim, está ótimo. Só que a gente, em vez de deslocar a piscina para um lado e para o outro, deslocamos um pouquinho para cima. Quanto? 6 metros. Por quê? É a superfície. 6 metros é a cota do chão. Não é o chão de terra, mas a superfície do lugar está dado pelo gabarito máximo de construção. Quando você sobe 6 metros, você está no Jockey Club, na parede de edifícios da Faria Lima, e o lugar é outra coisa. E lá embaixo, porque nós estamos no Brasil, construímos de um certo modo que a luz atravessa tudo que está construído para cima, e vai ter muito jardim, porque o jardim cresce aqui, debaixo mas há muita luz, de verdade. Então, nós fizemos isso. O desenho ali, passado a régua, mas mais ou menos a mesma coisa. 6 metros de altura o tanque da piscina e uma praia. Essa é uma rampa que olha para o norte, uma escada, um platô na cota da água, e essa chegada na cota do fundo da piscina. A planta do apartamento, que tem aqui a casa para o caseiro, com uma entrada própria, e a casa, um pequeno apartamento com um jardim próprio, e um acesso por aqui, que passa para o jardim maior lá embaixo. Agora, um tanque feito a 6 metros de altura, é sempre interessante como a gente incorpora as coisas, porque se vamos fazer uma piscina a 6 metros de altura, causa uma certa preocupação. Mas uma caixa d'água naquela altura é uma coisa corrente, normal. Então, se eu dissesse, não disse isso, mas se eu dissesse, vamos nadar na caixa d'água, está tudo bem. Porque, como obra, nós estamos habituados a ver assim. Só que esse tanque posto lá em cima, as máquinas, claro, estão lá embaixo. E como isso era piscina e jardim, a gente, quando faz a água circular, a água cai numa ponta e na outra daquele tanque superior, para esse espelho d'água, para este espelho d'água, e dos dois, elas vêm para este espelho d'água e, por fim, voltam lá para a cobertura, e funciona muito desse jeito. Né? A seção para fazer isso, como fizemos, então, esse é o teto das casas, o nível do terreno, um edifício contrabalança o outro, estão apoiados em 2 colunas, com um vão de 12 metros, a piscina tem 17 metros de comprimento. Este é o teto do apartamento, que faz a praia, os 2 solários, a escada. A maquete, como o Newton Suenaga, que faz impressionantemente bem, e as fotos da obra aqui, que quase não se vê aqui, mas aqui, né, para dizer, estamos lá com a estrutura feita já e trabalhando nas finalizações, para muito em breve está pronto. Então, por exemplo, o vazio entre o tanque e o solário é feito todos os acessos, com um banheiro aqui no nível intermediário e por uma escada de muita transparência, sempre pensando na luz daquele jardim lá embaixo. A coisa da construção, mas essa foto para mostrar para vocês a parede de edifícios que está lá, o tanque cheio d'água. E é isto. Muito obrigado. Bom, antes da gente dar sequência, só um aviso. Tem gente procurando ingresso para a palestra do Alejandro Aravena.
que está esgotado, mas nós estamos abrindo uma lista de espera, então quem quiser deixar o nome, nós vamos fazer uma contagem e vai ter ingressos disponíveis. Tá? Bom, um agradecimento aqui especial ao Ângelo por essa simpática e interessante apresentação, e vou pedir agora que voltem a Billy Tseng e o Todd Williams para se juntar. Please come up, join us here at the stage. E vou chamar também como mediadores a Karen Stein e o André Corrêa do Lago. A Karen Stein é escritora e consultora de arquitetura, professora do Programa de Crítica de Design na Escola de Artes Visuais em Nova York e diretora executiva da Fundação George Nelson. Foi parte do júri do Pritzker Prize e atualmente é membro do Architectural League de Nova York. É também membro do Conselho do Arco Futuro. Por favor, Karen Stein. Embaixador, economista e crítico de arquitetura, André Corrêa do Lago é diretor do Departamento de Meio Ambiente e Temas Especiais do Ministério das Relações Exteriores. É membro do Comitê de Arquitetura e Design do MoMA, em Nova York, da Fundação Oscar Niemeyer e do Conselho do Arco Futuro. André, por favor. Bom, eu vou começar. Eu não preciso dar as boas-vindas a vocês que já fizeram essas apresentações tão interessantes. Boa tarde a todos. Eu acho que o que foi muito interessante hoje de manhã é, primeiro, o contraste extraordinário entre as duas apresentações. Aliás, muito simpático do Ângelo querer explicar São Paulo para Billy, para o Todd, e eu agradeço muito, porque eu sou carioca também, aproveitei muito. Mas esse contraste das duas apresentações, que, no fundo, mostram uma coisa que eu acho que é das coisas mais importantes que o Arco Futuro pode fazer, que é mostrar que existem maneiras completamente diferentes de fazer boa arquitetura, que existem maneiras completamente diferentes de resolver problemas similares. E, evidentemente, existem várias maneiras de não resolver os problemas, o que, infelizmente, nós vemos em todas as cidades do mundo. Mas essa questão da qualidade da arquitetura, eu acho que é o principal ponto aqui que a gente poderia discutir entre vocês, por causa desse contraste extraordinário entre vocês. Então, eu queria começar um pouco até tentei fazer o exercício de como é que a gente podia juntar um pouco as duas apresentações, que projetos podiam se aproximar e, no fundo, explorar essa questão da qualidade e do conceito de qualidade extremamente diferente entre você, Ângelo, e os dois outros. Então, eu começaria um pouco tentando pegar esses dois museus que vocês projetaram, o Folk Art de vocês dois, né, e o projeto do IMS, do Ângelo, porque, de certa forma, eles exploram a mesma situação de terrenos extremamente difíceis, de terrenos extremamente limitados, com opções muito limitadas, e essa busca de soluções tão contrastantes. E a segunda coisa que eu queria um pouco comentar é que eu acho que, Billy e Todd, eu acho que vocês deram uma lição extraordinária com relação a materiais, a variedade de materiais. Uma coisa de vocês, aquela coisa do aço no folk, a pedra indiana na Índia, aquela pedra abandonada, aquele mármore abandonado no norte dos Estados Unidos. Eu queria um pouco que vocês explorassem esses contrastes entre as apresentações de vocês, porque eu acho que, no fundo,
para nós brasileiros, nós temos uma visão muito mais linear de caminhos de arquitetura. E eu acho que a conversa entre vocês vai ser muito mais interessante do que a minha contribuição, a da Karen, obviamente, vai ser muito interessante, mas eu acho que uma conversa entre vocês disso daí, quer dizer, de vocês buscarem caminhos tão diferentes para soluções próximas. It's very strange because I think of us as very related. And I think our relationship has to do with, in the very beginning, trying to solve a problem. And I think when you're talking about the planning of São Paulo and how you look at a situation and you understand what the facts are, and then you see what can be done to sort of solve the problem. And same thing with the pool house. You saw a problem. You saw a problem, which is how do you ever bring sunlight down into the canyon between the two existing houses? And then the magic happens when you think about how to solve a problem. And I think that that's the way we always start as well. So the forms may not be the same, but the sort of heart where it all starts, I feel we're very, very related. Eu não estava sentado em cima desse microfone. Precisa esclarecer que... Sabe, uma coisa que sempre eu imagino, ou que conversamos, às vezes a arquitetura é muito generosa, assim, nas entradas, como você se aproxima do assunto. E não importa como, né? Claro que um contexto cultural tem, às vezes, alguns temperos, né? Características que são distintas. Mas quando você finaliza um prédio e analisa do ponto de vista estrito do que é construção, né? Se eu pego em desenho, seção transversal, planta, ou como um edifício funciona como uma peça, quanto tempo ele resiste, como é que você compara de um modo similar, quer dizer, no ponto de chegada, a arquitetura conversa muito bem entre contextos culturais distintos e entre períodos históricos completamente diferentes também. Eu fico muito feliz com o comentário da Billy, porque eu sinto muito assim também, como eu tive a oportunidade de visitar o escritório deles uma vez, muito rapidamente, mas uma coisa que me impressionou e que aqui a gente viu por uma foto do escritório, era a quantidade de maquetes que tinha nas paredes, os modelos. E acho que o Todd comentou comigo que tinha no piso inferior uma oficina grande ali para fazer as maquetes, que eles produziam lá. E os materiais que estavam todos ali e tal, era uma coisa, um modo de escolher, né, essa percepção tátil, sensorial, eu acho muito interessante. E claro que as obras como que eles mostram, né, o Folk Museum, a Barnes Collection, tem uma sofisticação
de como avançar nessa pesquisa, que é uma maravilha. A gente, muitas vezes, eu acho que o contexto nosso, isso às vezes entra de um modo ensaiado, com uma certa, uns certos cuidados, como aonde você pode chegar. Então, é claro que no contexto também nosso, talvez o assunto, por exemplo, da estrutura, né, de como no Brasil a arquitetura foi forjada com uma relação próxima entre calculistas de estrutura e arquitetos. É um diálogo que tem uma fluência muito interessante ainda, porque eu acho que é uma coisa que está sendo perdida. E é como se a gente compartilhasse um vocabulário muito rico para esse entendimento. Mas eu me identifico muito com os projetos que eles mostram. E agora, relações que elas têm desdobramentos. Talvez eu não acredito que sejam os fundamentais, por exemplo, mas um arquiteto brasileiro nunca precisa ouvir falar em ponte térmica. É claro que quando eu digo que nós podemos ter um prédio com o mesmo ar fora e dentro, é uma coisa que tem uma série de desdobramentos no modo de pensar. E que é uma característica do lugar. Não é? Então, você pode construir com um certo despojamento. Agora, na sua questão sobre se eu posso comparar o Moreira Salles e o Folk Museum, aliás, a fachada é igual. Não, uma fachada de aço, uma maravilha. Nós devíamos usar a mesma chapa aqui, ia ficar tudo mais fácil. Mas é óbvio que para a situação lá era muito mais severa no sentido largura do terreno, mas, por outro lado, você tem razão, e aí se aproxima, que o programa aqui era muito mais extenso. Então, talvez acabasse equilibrando um pouco. Mas uma coisa que é maravilhosa do museu é de como você faz um museu num espaço que é quase um cânion ali, apertado entre dois prédios, né? Mas eu gosto de pensar que a gente parte de precedências, como antecedências distintas, mas nós compartilhamos uma coisa que nos aproxima demais, que é a atividade de arquitetura. É desenhar edifício, como se faz a construção, com que material. Então, se nós sentamos aqui para conversar, nós falamos a mesma língua. Não tem, é muito simples de nós nos entendermos, eu acho. Porque nós somos arquitetos ali pensando todo dia em como se faz um prédio. É isso que nos faz próximos. Vocês estão muito diplomáticos com relação a isso. Eu vou ser mais, digamos, direto com relação a isso. Quando acabou a apresentação do Todd e da Billy, eu encontrei com várias pessoas do lado de fora e várias pessoas me disseram a mesma coisa. É uma arquitetura que não se pode fazer no Brasil, é uma arquitetura que não existe no Brasil. Então, o que vocês têm? Eu reitero o que eu disse no início. O que vocês têm em comum realmente é a qualidade da arquitetura. Vocês têm, conceitualmente, uma arquitetura extraordinariamente consistente, né, de qualidade. Mas, como você mesmo disse, Ângelo, você tem essa visão muito da construção, da estrutura, da importância da estrutura. E você viu, por exemplo, eles se dedicarem longamente nas suas apresentações com relação à questão do acabamento, com relação à questão dos materiais. Então, se eu puder um pouco insistir na provocação de por que essas duas arquiteturas são percebidas pelo público por um
grupo, digamos, de brasileiros, como algo que tem um contraste de visual muito marcante. Conceitualmente, totalmente de acordo, são duas arquiteturas extraordinariamente próximas no sentido de resolver de maneira inteligente as soluções. Mas eu queria explorar um pouco esses contrastes. Todd, he wants you to answer. I'm attracted. First, I want to say I've liked Angelo. I met him about 5 years ago. I don't know, maybe more. And I always felt an affinity toward him, so that's a nice thing. I also want to say that when I look at your work, I feel that there's another affinity, which I'm very attracted to, is that there's a powerful sense of structure that you begin with. Yours, in a way, more powerful and pure than ours, but the idea of the authority and clarity of structure is there, and that it's somehow always present. There's another one, which is the sense of mask, which I think is withholding and revealing an interior which is both generous and intimate, and we certainly see that intimacy in the pool. And then with the other projects, I expect the same. But I do think that there's one difference, and I'm not sure this is positive or negative, but we try to lose ourselves in a project. Billy and I, and to find ourselves in a project, it's not attractive, at least to me, to use the same materials project after project. I'm not necessarily trying to invent a new material, but I'd like to think that the material, the texture, the sense of place is always different. And somewhere or another, in losing myself, I find the project. And I find the warmth and the personality of the project through the evolution of all of those finishing elements. They're not just surface, because they have to be preconceived and built into the organism from the onset. But I'm afraid of the idea of, well, afraid, I shouldn't say afraid, of the idea of signature, of authority. I just want to pick up a little bit on this, the affinities. I thought it was interesting that both talks started with a discussion of your office. You two showed a photograph of your office, and you had a list of all the people in your office. And clearly, an important part of all of your work is this idea of collaboration, whether it's among the people you work with directly, with your clients, with people who fabricate the buildings. But another theme that's been sort of winding its way through today and yesterday is this idea of design leadership within a collaboration. We heard a little bit yesterday about the idea of open source architecture, whether that was something that we find as a provocation or as a real actual way of making architecture is open to interpretation. But I was hoping you could each talk a little bit about the difference, frankly, between collaboration and collaboration with leadership. Do you want to start? Well, no, I think that's an interesting observation, Karen, about both the studios. Certainly, our partnership is at first a collaboration of very different kinds of people. And indeed, we look forward to the collaboration of those who work in our studio, the collaboration of the client. It's absolutely clear that your client had a personality, a drawing almost of the idea that she or he brought to you to begin the project, and you embrace that as a partner in the project. So I'm certain that collaboration without leadership is impossible. But leadership has to come from two sources. Number one, or three sources, I would say. One is from the designers. We'll call ourselves the designers. If Billy and I are one, or you are one, or we, the studio is one. The client, to me, and actually ultimately the site or the location. It's a little simplistic, but I do think that those are the three primary collaborators. Now, when I say the site or the condition, it has to do with the climate and the location and so on and so forth. And the client has to do with the fact that we serve. We are given a problem and we solve it. We serve that problem and try to transcend.
I was struck that you said, after you told us the story of your client bringing a drawing of what they wanted, you said a sentence I wouldn't imagine most architects would say, which is, "We were very happy." I mean, most architects are not happy to be presented with a drawing of what they wanted, but you actually thought that that was a strength. And so that's part, I think, of your idea about collaboration, and maybe you can talk about that. Eu entendo essa... Não, são duas perguntas. Eu não vou responder diretamente ao André, mas queria só fazer uma nota que me senti muito lisonjeado, um diplomata me dizendo diplomático. Eu, na verdade, sou arquiteto. Mas... a colaboração em um projeto, ela é feita, é claro, com o cliente, se é um cliente, se é quem demanda um projeto, é uma primeira colaboração. E, claro, dentro do grupo nosso de trabalho, time de arquitetos, é uma colaboração. Eu sempre penso que o modo como nós desenvolvemos um projeto é uma sucessão de círculos de diálogo. Como, num primeiro momento, falo mais diretamente com quem vem e solicita um trabalho, logo depois conversamos muito ali no escritório, um círculo distinto, aí com o calculista de estrutura, depois com os projetos de instalações, com os construtores. Então, você vai ampliando este círculo de diálogo e um modo, por exemplo, de ver o que é um projeto de arquitetura seria ser a gravação ou registro dessas conversas. Isso é muito verdadeiro, porque se eu pego um desenho, eu descrevo, olhando um desenho, cada conversa que eu tive. Qualquer arquiteto faz isso. E se você conhece um pouco de arquitetura, você lê nos edifícios muitas dessas conversas. Agora, a colaboração, as lideranças, eu acho, é claro, uma colaboração com liderança. E eu posso, em alguns momentos, ter um papel como se fosse de líder, porque há uns momentos que cabe a você dizer sim para uma coisa ou para outra, mas também não vejo assim, porque essa liderança, ela troca de mão durante o processo. A liderança, se eu vou falar com um calculista de estrutura, ainda que eu faça uma eleição arquitetônica, a liderança, numa conversa dessa, está com outra pessoa. Há aspectos, muitos, num mesmo projeto, e, às vezes, dentro do nosso grupo, a liderança não é minha, necessariamente. Então, mas uma coisa que me parece fundamental é o equilíbrio desse time durante o processo, porque é muito fácil de você como chegar no final sem saber por que começou a fazer daquele modo. Então, ter os critérios claros e procurar revelar isso durante o processo é um trabalho de elaboração exaustivo, eu acho. E eu vejo que se faz muito assim. Agora, se eu posso procurar responder um pouco ao André, eu não teria essa segurança. Eu não sei que projeto não se pode fazer em São Paulo. Se eu dou uma olhada por aí, qualquer coisa pode fazer aqui. E se for um projeto com essa qualidade, seria um luxo.
Agora, é claro que a arquitetura é feita, em parte, ela é determinada por um contexto, uma conjuntura, uma infraestrutura. Você precisa ter as pedras na Índia, são as pedras da Índia, mas você precisa ter quem trabalhe. Como é que você realiza um edifício convocando o que está disponível aqui? E isso é uma coisa, talvez você possa imaginar, por que a estrutura foi ganhando tanta relevância na arquitetura brasileira? Eu acho que é num período, eu acho que está meio, quase que limite essa coisa. Mas uma razão, por exemplo, mais engajada, para uma resposta mais engajada a essa pergunta, poderia ser dizer que a estrutura num edifício é uma das peças mais confiáveis. É o que fica pronto antes do edifício terminar e é o que resiste depois do edifício destruído. Então, não é pouca coisa. Aonde você põe o seu empenho fazendo um trabalho? Nas peças que você confia mais. E um pouco, talvez, da nossa história e trajetória revela que esse é um caminho interessante. A estrutura é uma peça num edifício que não sofre alteração. Durante um processo de obra, em cada pessoa que entra, tem uma certa opinião e faz sugestões bem-vindas, boas ou não. Na estrutura, pouca gente faz. A estrutura é uma peça que você afina, dá um trabalho imenso, não só para o calculista, mas aquilo é uma conquista, e trabalhando num contexto de tantas incertezas, isso é uma coisa razoável. Mas eu acho que essa é uma resposta mais engajada, digamos assim. Porque há outras respostas. Por exemplo, se eu vou construir um edifício em quase qualquer lugar do Brasil, em concreto, eu encontro empresas de escoramento, usinas de concreto, uma decisão dos anos 50 no país, que gerou um resultado. Então, é um caminho que você tem respaldo da infraestrutura que ampara a construção no Brasil. Que seria uma coisa mais de você responder pelo contexto. Mas há uma coisa que é de uma cultura que se forma, como eu dizia, da cidade. É uma beleza, por exemplo, nos Estados Unidos, a tradição de arts and crafts. Uma coisa que eu acho uma maravilha, né, que a gente sempre tem uma certa resistência, o sistema pé polegada, é uma coisa maravilhosa para os trabalhos de madeira, de pedra, de coisa. Você inventar um módulo que é divisível por 2, 3 e 4 é uma coisa que dá inveja, sabe? Porque quantas coisas que isso facilita no processo de trabalho dos marceneiros, dos serralheiros, do pessoal que trabalha com medidas nessa escala. Você perceber que 4 pés ou 4 polegadas são 2 módulos muito interessantes e relacionados, quer dizer, tem uma tradição nesses trabalhos que são as armas que um arquiteto tem para operar. E esses recursos é uma escolha até um limite, mas você saber trabalhar com os recursos que tem é o maior poder para fazer o que nós fazemos, sabe? É o maior acerto, eu acho. Então, a resposta é longa. Mas é interessante, na resposta do Ângelo, que eu acho que foi perfeita, quando você diz que a estrutura é uma tradição da arquitetura brasileira, inclusive pela falta de outros recursos. Ou seja, você me lembrou uma frase do Saarinen, que eu gosto muito,
que quando ele estava vendo o terminal da TWA em Nova York sendo construído, e ele olhou para a estrutura, ele disse, vai ser uma ruína linda. Bom, então, você está fazendo pré-ruínas absolutamente lindas. A casa de Carapicuíba vai ser uma ruína absolutamente extraordinária. Essa piscina em São Paulo vai ser uma ruína extraordinária. Mas eu queria voltar um pouco, aliás, é engraçado, porque várias das perguntas que estão chegando é sobre essa questão dos materiais, né, que eu levantei. Mas você fez um comentário que eu acho que a gente podia explorar, que num certo momento, quando você estava falando de São Paulo, você falou da oposição entre o juízo técnico e o preconceito estético. Você acha, como vários acham, que há um preconceito na arquitetura brasileira com relação a certos materiais de luxo, porque esses materiais mais luxuosos são associados a projetos de má qualidade arquitetônica? Porque esse eu acho que é um link muito interessante com o Todd e a Billy, é que eles usam materiais maravilhosos em boa arquitetura. E no Brasil, em geral, os materiais mais bonitos são usados para disfarçar a má arquitetura e para fazer uma arquitetura padrão. Se há preconceito contra um outro material, eu preferia dizer, é um assunto à parte, mas é evidente que os materiais são carregados de significado. Então, se eu revestir uma obra de um mármore raríssimo, isso indica uma coisa ou outra, depende de como ele está, como ele é lido pelo senso comum, né, que é uma coisa muito importante, eu acho, para o que nós fazemos. Mas o modo de você fazer qual o critério que você usa para fazer essa seleção, para mim o critério que não mente é o da construção. Agora, a construção ela tem condicionantes que passa por uma série de aspectos. O tempo de realização tem que ser conforme. Se eu penso um hospital, mas se é na guerra, é uma tenda, não é o Einstein. Eu não posso construir um hospital num campo de batalha que é um hospital... Ele não serve, ele não é melhor, ele é pior. Então, há coisas que precisa estar vista no contexto. Agora, o problema do preconceito que eu me referi ali à proposta do Prestes Maia, para mim é impressionante, porque ele era um ilustre professor da escola de engenharia. Ele era um sujeito que conhecia muito bem os aspectos técnicos. E eu acho que ele foi traído por ter um modelo estético. Isso aí é uma coisa, eu não sou um estudioso da cidade, como sou um arquiteto que encontra na cidade respostas para o que a gente faz todos os dias. Mas eu tenho a impressão de que o Prestes Maia, que foi um homem tão bem-sucedido, prefeito de São Paulo 2 vezes, implantou tantas coisas que queria, eu acho que ele fracassou intimamente no que para ele era mais caro, porque ele nunca pôde conferir a São Paulo a feição que ele achava que seria adequada, embora tenha feito tanto. Agora, não é, na verdade, se a noção estética é refém de um modelo, ela deixa de ter valor. Porque é incrível quando a gente fala de arquitetura, de cidade, de coisa, que essa palavra não venha mais frequentemente ao assunto. Porque qual seria o outro critério que nos daria condições de ter uma visão do conjunto da cidade?
de ter uma visão de todas as coisas que se faz. Não é pela noção estética também que a gente pode estabelecer relações entre o que se faz em Nova York, na Índia, em São Paulo, porque o mundo visto assim, ele tende a uma unidade e as coisas estão todas relacionadas. É uma mudança aqui. Então, talvez o Prestes Maia dizer preconceito estético é usar a palavra estética de um modo diminuído, mas só para deixar claro que eu gostaria de destacar. Todd and Billy, what would you like to say a bit in that line of the structure of the material and the... You go first. Okay. I'm gonna talk. First, maybe there's a discussion here to be had. First, I'm in agreement that the structure of the building is a starting point and it's an ending point. There's no question about that. But I would say it's like the bones of our body. There will be other parts that deteriorate usually before the bones. But I think that, at least I would like to say that I think even as that's the beginning and the end, architects always must deal with the other extreme. And it could be the soft material. It could be the warm material. Nothing in architecture that is going to be structural, whether it's concrete or steel, will provide warmth. Glass won't provide warmth. Metal will rarely provide warmth. What is it that we're going to do as architects to provide the warmth that everyone wants, that every favela wants? They want to have a sense of intimacy. And it seems to me that we need to run along with our structural thinking. We have to absolutely run headlong in the other direction to try to bring in a sense of intimacy and warmth in all we do. It can be done through the use of warm materials such as wood. It could be done through the use of the choice of the fabric for the tent for the person who's not well. Or it could be the choice of the tile. Color itself may or may not produce warmth, but certainly the scale of the tile produces that. And so I'd really argue that in everything we do in building cities and all architecture, we have to think both from the inside out, let's say the most intimate and warm and tender, as well as from the outside in. True. I mean, I think that architecture is so abstract to most people. Everybody lives in it and has to deal with it, but it's, in terms of what structure means to most people, it means nothing. I think what people really appreciate, I am appreciating sitting on this beautiful chair, which was designed by Claudia Moreira Salas. And the detail of the chair is giving me both pleasure to look at it, and it's also very, very comfortable to sit in. So when I leave this place, I guess I won't be thinking about the structure of the place. I'll be thinking about the time that I spent on this chair. So I think that, and Todd actually is a person who's very, very involved in structure. So once again, you, the diplomat who's trying to foment the war, it's not working, because I think we're also very, very tied in with the structure having a sense of integrity. It's not simply something that's left to the structural engineer and to deal with problems, and then we come back and clothe it. It's like Todd says, it's our bones and the skin on top of our bones. But we remain, I think, very, very committed to the skin. Todd made a comment before Todd and Billy started their presentation that I hoped he could amplify a bit. He said that after spending two or three days here, he had some observations that maybe he would have worked into their lecture, if he hadn't prepared it in advance. And I was just curious to hear from both Billy and Todd about, I know it's just the beginning of your visit around, but some impressions, some observations. I thought particularly the Rubenstein Pavilion, the kind of public-private space that we have come to know in New York, is not something that I've seen here. It might be a deficit in terms of what I visited,
but I'm interested to hear both your general observations and particularly about public space. Well, to start with, this park we're in is a public space, but I can't get here by foot from my hotel. That's not right. And you're in walking distance. Yeah, I can see it, but it's virtually impossible to get here, so it's an unacceptable thing. I do think we heard yesterday about the importance of simply planting a tree, the low cost of planting a tree. Yesterday, I was, as we were having dinner, I was advocating for subways as opposed to buses, but I think both are required. It was wonderful to walk through the city yesterday with Angelo and then to have it amplified today through your description of what the city is historically and what we perceive today. And I think that it's crucial that we allow the basic topography of the city and the power of nature to restore itself somehow and be visible inside the cities, even if it requires removing great and costly areas. But the first gesture will be to plant a tree and say, we care about nature, and then maybe to later reveal the river. I could keep going on, but Billy? Well, first of all, Todd and I always have this, you could call it a discussion, but it's an argument, which is always right before we're about ready to present our images, because I'm usually the person who does the PowerPoint, and then Todd will sit there and say, why didn't you put in this project? Why didn't you put in this project? So we were sitting there this morning having our usual argument about why this project didn't come in. But I realized that after being here, I think I would have shown as well some of the more public and less finished projects. I suppose one always wants to put their best foot forward when you're coming to a new place, and so the projects we showed, with the exception of India, which I think still has its rough edges, are some of our more finished projects. We're also doing work making skating rinks in a public park, which is called Prospect Park in New York, but once again, it's private money and city money coming in to make that work better. So I do think that one of the things that I, having been here, would think about talking about more were our public projects that probably have, you said people in the lobby were saying this work could never be done in Brazil. Actually, I do think it could very easily be done in Brazil, but I think that work that might be a little bit on the rougher edge. Well, we have time constraints, and I'm going to try to make a sum up of the questions, which is incredible. The questions are basically about 3 issues. There are lots of questions, but 3 issues. The first one is the issue of materials that I think there are specific questions about how do you choose the material according to the budget, so the relationship between these two things, if you could say. The other one you just answered. There are 3 questions about the problem of the pedestrian and the relationship between the architectural project and the pedestrian. And the third on technology, if we in Brazil don't have some technologies and we insist on using the same technologies. So maybe if you could say a few words about this choice of material related to the price, because it's related to the fact of being or not possible to be built in Brazil. I think pedestrians, you were great about it, and then technology more for Angelo. Well, one of the things I would say is, for instance, the project that I showed at Bennington College, and that is marble, which is generally thought of as a very expensive material. However, this was marble that was very inexpensive because no one was using it. And so I think that materials in themselves actually, for me, don't carry necessarily a meaning. I think it's how you use the materials, how you choose to use the materials. So, as I said,
marble, people associate money, but here it was actually much less expensive cladding than any other material. Yeah, I think that it's the research that occurs that allows us to be able to seemingly make buildings that are very finished and very expensive, but it takes a huge amount of work to go to the quarry to find out not only what is the best stone, but what is the worst stone, what is the least desirable but still sound stone. In other words, to go to the farmer, and then you try to buy as close to the farm as you can, as opposed to buying in the supermarket where it's been marked up 2 or 3 or 4 times. It takes more work, but every time I go to the person, whether it's the plumber or the electrician, and we try to get to them, the woodworker, the window maker, we just take the time to understand how they would best produce this work, because we love that material and we want to be able to use it, but we have to be able to afford it. So you can't do it in abstraction. You have to do it through personal connection, a personal investment. And I have to say, it's the most wonderful thing in the world to go out to that farm and to see the farmer planting the vegetables and harvesting the vegetables or the fruits and understand something about it. So for me, over the years, this has been a complete joy and has enabled us to always build our buildings with sometimes dignified and important materials, but always a rich palette of materials that make financial sense. I just wanted to say, make a quick comment about technology. We use technology. I mean, although we are very interested in the hand, we certainly have computers at all our desks, and we're certainly using CAD, and now we're using Revit. So we're using those pieces of technology as tools. I slightly feel overwhelmed. I mean, yesterday I think Carlos Ratti's presentation was very interesting, but I felt at the end, for me, it was too much information. So it was the idea of leadership and authorship. I don't think all information is created equal. I mean, we all know that. And as we get more and more information, the job of sifting what is important and what is not important can become all-consuming. So the entire time one is simply analyzing information. I truly appreciated the collection of information by Thaddeus, where he puts his hand down, or someone's hand down, and looks at the height of a curb, and you understand it according to your body. So I'm not denying the importance of the ability of technology to give us a huge amount of information, but sometimes I question as to whether we need all that information, and whether much of that information is not already located somewhere inside the knowledge of our own bodies. Technology. Não, eu tenho... Desculpe, André, eu sempre fujo um pouco das perguntas, escapo, eu vou tentar. Porque você sempre... Talvez nós usamos os mesmos programas, basicamente os mesmos materiais. No que há de essencial, nós usamos os mesmos materiais. Há especificidades assim que são características, por exemplo, o modo como se faz uma parede num lugar onde a temperatura vai abaixo de 0 é diferente, senão condensa. Então tem todo um outro modo de construir. Como você faz uma janela onde a temperatura é abaixo de 0 é diferente. Então não são diferenças de qualidade. Tem um dado que é técnico também. Tem temperatura negativa ou não tem temperatura negativa? Se tem temperatura negativa, você tem que mudar o jeito de fazer, senão a construção não funciona. Nós temos tido algumas experiências assim de desenhar coisas fora do Brasil, e não há muita dificuldade de como encaminha um projeto. Só que é claro que se nós estamos fazendo um projeto num lugar onde neva,
o modo de fazer é completamente diferente. Agora, quando a gente pensa em tecnologia, as máquinas que a indústria usa também são basicamente as mesmas. O problema da construção é que tem um nível que, às vezes, nós esquecemos de considerar um pouco, que é, eu tenho que entrar na loja de material de construção aqui no Paraíso e achar lá as coisas, senão eu não posso usar. Se não é um recurso difundido de um modo igual, ele serve com muita restrição. Então, essa arquitetura também depende um pouco desse diálogo do que está difundido num contexto. Isso é uma coisa um pouco diferente. A outra coisa que acho que vale notar, porque quando nós falamos assim mesmo, autoria e coisas assim, é como se a arquitetura trabalhasse com uma liberdade que eu acho que não condiz ao que nós fazemos. Nós trabalhamos com um espaço para essa manifestação da personalidade extremamente reduzido. É tudo codificado, a construção tem que seguir normas, o espaço onde você pode alterar, onde você pode sugerir, é extremamente controlado. Então, se você pega num contexto americano, a ação que tem sobre o resultado arquitetônico, as empresas de seguro, por exemplo, é notável, e coisas que nós pouco consideramos. Eu acho que isso está tendendo a se igualar. No Brasil é mais e mais comum você trabalhar com seguro de responsabilidade civil, e essas coisas interferem no desenho, elas modificam o campo de possibilidade de manifestação autoral de um grupo de pessoas, de uma pessoa, mas esses espaços vão sendo reduzidos. E há uma relação entre o que nós chamamos de... não é o autor, porque o problema da autoria tem escala também. Uma mesa desenhada é uma coisa, uma cidade é um negócio um pouco estranho. Eu acho que viver naquela cidade de São Paulo, desenhada por Le Corbusier, entende? É uma escala para a autoria que talvez não seja adequada. A cidade é uma coisa que é a junção de muita gente, mas os espaços para isso existir são cada vez menores, eu acho, para essa manifestação de uma personalidade. Tá. Infelizmente, nós temos super limitação de tempo. Karen, talvez você queira fazer um comentário final para o encerramento. I guess I would like to go back to a quote that Angelo shared with us earlier from Villanova Artigas, where you said that he often said that it's important to think of cities as homes and homes as cities, and I think that it's that mixture or combination of presence and intimacy, the kind of balance, which was a word that all three of you used in your presentations today, that I think makes all of the work we saw today extraordinary. So thank you very much. Muitíssimo obrigado.